Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar de mais um temazinho da psicologia jurídica, dando continuidade à aplicação da psicologia jurídica na vara de família. Antes eu tinha falado um pouco do litígio da guarda. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre o papel do psicólogo. É claro que eu vou restringir ao papel específico relacionado relacionado à perícia de guarda, certo? Mas existem também outros papéis, mas hoje eu vou focar especificamente nesse, porque é uma das questões, um dos temas que cai muito nas provas. Além do tema da guarda, esse é o tema da avaliação do processo de guarda, também é muito importante, da perícia nesse caso. Vamos lá, vamos para os slides. Então, vamos falar do papel do psicólogo na vara de família. Ok? Mais especificamente relacionado à avaliação que o psicólogo faz do menor durante a disputa de guarda. Eu trouxe uma questão para a gente não sair do nosso esquema geral. Vocês dão uma pausa, leiam a questão com cuidado, tentem responder e depois vamos verificar se a sua resposta está correta, beleza? Vamos lá então. Eu vou fazer algumas considerações gerais. Vejam, muitas vezes o psicólogo ele pode ser convocado quando ele não faz parte da vara de família, quando ele não faz parte do corpo judiciário, ele pode ser convocado a dar respostas, fazer uma perícia, fazer uma avaliação no caso de disputa de guarda, ok? A esse psicólogo são guardados os mesmos direitos e deveres éticos, legais, que qualquer outro psicólogo em qualquer outra área, principalmente na área jurídica. Eu já falei um pouco disso quando eu falei de perícia, dos direitos e deveres, do direito que o psicólogo tem de recusar em algumas situações, ok? Então dá uma olhadinha na aula de perícia e vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, vocês já ajudam a entender um pouco esse campo aqui. Outra observação importante é que, normalmente, numa disputa de guarda, as partes vêm carregadas de questões afetivas, emocionais, muitos conflitos, e por trás de um pedido de guarda, muitas vezes nós vamos ver que, na verdade, existe ali uma demanda ao judiciário que faça uma mediação, que ajude a resolver esse conflito, antes do que necessariamente a decisão de guarda. Então, muitas vezes, o papel do psicólogo como representante do judiciário é de fazer essa mediação, é de diminuir os conflitos, principalmente porque o papel do judiciário, do psicólogo, do Estado é dar a melhor condição para o desenvolvimento emocional, social do menor. Então nós temos que ter em mente isso, que não é o de um mero avaliador o papel do psicólogo jurídico nessa área, nesse campo. Ele também tem um papel de mediador, de minimizador dos conflitos, ok? Então, quais são os campos de atuação na vara de família? Eu vou dar alguns exemplos, é claro que tem muitas outras coisas, mas eu vou dar alguns exemplos. A guarda dos filhos, a regulamentação de visitas, quando a guarda é unilateral, então quando o pai ou a mãe pode visitar e como vai ser esse regime de visita, quando não há acordo natural entre os pais, a negatória de paternidade, divórcio, o psicólogo também vai intervir nisso aí, na destituição do poder familiar. Então, são todos campos que o psicólogo pode atuar na vara de família. Eu trouxe aqui nesse slide agora, Vossa Majestade o bebê, um termozinho, uma frasezinha cunhada por Freud, quando ele falava desse lugar do bebê na família, da importância do bebê na família. Por quê? Antes, na Idade Média, até a Revolução Industrial, ainda a criança não era tratada como esse ser especial e que necessitava da proteção, de toda a atenção da sociedade. A psicanálise, inclusive, contribuiu bastante com isso, mas a partir das mudanças do paradigma do lugar do menor, a criança começou a ser o centro da atenção da família, do Estado. E vocês vão ver que isso repercute nas legislações. Eu trago alguns exemplos aqui para mostrar isso. Na Constituição da República Federativa Brasileira, certo?
No artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, olha só aqui o grifo, absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, etc., ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, certo? Então o pai não pode alienar a criança da convivência com os outros familiares que não têm a guarda da criança, por exemplo, que isso seria alienação parental, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vocês vão ver que a Constituição traz isso muito claro, de como é dever de todos salvaguardar o bem-estar e o desenvolvimento saudável da criança. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 também vai trazer algo muito parecido. Ele vai falar no seu artigo 3.1, todas as ações relativas às crianças levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos devem considerar primordialmente o interesse maior da criança. Você vai ver, por isso que eu trago esse texto, Vossa Majestade o Bebê, porque a partir de agora a criança, ela passa a ser colocada numa redoma de cuidado jurídico e que esse passa a ser o objetivo principal em qualquer tipo de intervenção do psicólogo no campo judiciário, que é salvaguardar os direitos, o cuidado, o bom desenvolvimento da criança. Vale a pena também ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil Brasileiro, a Lei 13.058 de 2014, que fala sobre a guarda compartilhada. Todos esses códigos legais, tudo vai trazer exatamente, vai ter pontos que vão falar exatamente de qual a importância de salvaguardar o bom desenvolvimento, o bem-estar da criança. E esse sendo o objetivo prioritário para toda a legislação, que envolve aí a criança. Bem, uma nova ordem familiar foi estabelecida, tem sido estabelecida hoje, casais homoafetivos, casais de famílias separadas, famílias de casais separados, entendeu? Então toda uma espécie de reconfiguração na família começou a existir. Obviamente que a legislação, mesmo que a legislação geralmente ela vem só depois da mudança social, obviamente que a legislação tinha que abarcar todas essas mudanças. Então as legislações mudaram suas premissas, que eram iniciais, para poder dar conta dessas novas constituições familiares. Antes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou falar antes dessas legislações mais atuais, mais modernas, e depois. Então, antes, a guarda era dada preferencialmente à mãe, porque se tinha como conceito principal de que a mãe era a pessoa mais capaz, mais preparada para deter a guarda da criança. Normalmente, numa disputa de guarda, era privilegiado a mãe em detrimento do pai. Ok? A escolha da guarda era avaliada prioritariamente pela incapacidade do familiar. Se o pai quisesse questionar a guarda da mãe, ele teria que provar que a mãe era inapta, que ela poderia ser danosa, a guarda dela poderia ser danosa para a criança. Então começava-se uma série de disputa judicial, uma série de acusações, uma série os pais traziam provas, traziam informações sobre o outro para denegrir a imagem dele e poder conquistar judicialmente a guarda da criança. Então isso gerava mais conflito que conciliação. É interessante, a justiça que deveria conseguir essa conciliação, ela terminava sendo palco de mais conflitos ainda. A conjugalidade e a parentalidade eram confundidas. Dois nomezinhos difíceis, né? Talvez vocês nunca tenham visto. Quando eu coloquei isso aqui no slide, não tinha nem no dicionário. Mas vou explicar para vocês. Conjugalidade seria a capacidade conjugal de relacionamento do casal, certo? E parentalidade é a capacidade de educar, de cuidar do filho, de ter a guarda do filho. Então, antigamente se achava que se eu não sou um bom marido, então também não vou ser um bom pai. Se eu não sou uma boa mãe, uma boa esposa, eu não vou ser uma boa mãe. E esse paradigma caiu, foi quebrado. Então eu posso não ser um bom marido, mas eu posso ser um bom pai. Então isso também mudou essa perspectiva dentro do âmbito da legislação em família.
Com isso, as novas leis e premissas foram modificadas, passando a tratar de igual valor ambos os pais. Tanto o pai como a mãe têm igual capacidade de gerir a guarda do filho. A decisão sobre a guarda passou a ser orientada prioritariamente pelo bem-estar do menor, quando eles modificam e colocam assim, o que é importante, o que é que tem que se levar em consideração no julgamento de guarda é o bem-estar, o bom desenvolvimento do menor. Passa-se a privilegiar a guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada permite com que ambos os pais, mesmo que a criança não esteja morando com um deles, ambos os pais tenham os mesmos direitos e deveres e influenciem de forma positiva a criança, o filho. A psicologia, inclusive, contribuiu muito com isso, mostrando em diversas pesquisas como era importante a presença e a autoridade de ambos os pais no desenvolvimento da criança. Bem, e aí eu vou falar das diversas etapas da avaliação, por exemplo, de uma avaliação pericial para a guarda. Em primeiro lugar, que é muito parecida com as outras formas de perícia. Em primeiro lugar, o conhecimento do processo. O psicólogo que é convocado a fazer uma avaliação de guarda, ele tem que tomar conhecimento do processo, saber o que é que está acontecendo ali naquele caso específico. Ele pode, quando ele é convocado externamente, quando ele não faz parte do âmbito do corpo jurídico, ele deve avaliar a competência dele dar as respostas a esse pedido de perícia. E ele pode, no caso aí, se negar a fazer isso quando ele vê que não tem competência para isso. Ele tem esse direito, certo? Uma vez aceitando, ele vai fazer a perícia, ele vai escolher os instrumentos de coleta de dados que vão servir para sua resposta. E cada caso especificamente vai demandar instrumentos específicos, certo? Por isso que é importante ele conhecer o caso. As entrevistas, testes psicológicos, visitas domiciliares, é importante que ele adeque o seu material, os seus instrumentos à necessidade específica. O perito avaliador fará entrevistas com o menor, com os pais e qualquer outros envolvidos na competência, na convivência direta da criança, direta e indireta, professores, familiares diversos, babá, etc. Então é importante que ele ele tenha uma compreensão global da criança aí nesse processo, da convivência da criança. A elaboração do parecer e relatório pericial, tomando como principal meta o bem-estar da criança. Volto a ressaltar isso. Então, o resultado da perícia deve buscar sempre qual é a melhor formatação na guarda para que a criança tenha um bom desenvolvimento social, psíquico, afetivo, etc. Bem, voltamos aí à questão. Vamos tentar agora responder essa questão. Então, fala o seguinte. Considere as seguintes afirmações sobre a avaliação para definição de guarda. 1. Nas disputas de guarda, as entrevistas com terceiros têm como objetivo coletar informações de diferentes fontes e, em alguns casos, confrontá-las. O último item do slide anterior. Então, é necessário realmente que ele colete informações diversas para ver a fidedignidade das informações aí. Então, esse item está correto. 2. Os principais objetivos da utilização de testes é avaliar aspectos de personalidade dos genitores. Correto também, porque os testes de personalidades, às vezes, podem trazer informações que a entrevista não traz. Por exemplo, traços psicopatológico de um dos genitores. Então, essa também está correta. 3. Existe um modelo padrão para avaliação psicológica de familiares em disputa de guarda. Está correto isso aí? Não, está incorreto. Vocês viram que no slide também anterior eu falei um pouco disso, de que o psicólogo ele precisa avaliar o caso e avaliar quais são os instrumentos mais adequados para as suas respostas finais na perícia. Ok? E 4, então, essa questão 3, esse item 3 está incorreto. 4. Um dos aspectos centrais para a avaliação da disputa de guarda é a flexibilidade dos genitores quanto ao contato do filho com o ex-cônjuge, uma vez que este é um fator fundamental para que a criança mantenha vínculos com o genitor não guardião. Também correto, porque a gente falou também que é importante que a criança conviva com ambos os genitores, com ambas as famílias, porque isso é importante para o desenvolvimento da criança. Então, isso também está correto. Então, qual seria a resposta correta aí? 1, 2 e 4. E o item que escolhe essas opções é o item C. Ok? Então, porque o item 3 está incorreto. Beleza, gente? Deu para entender então a questão? Então, vamos encerrar temporariamente aqui um pouco dessa questão da disputa da aplicação da psicologia jurídica na vara de família e vamos passar para outros temas posteriormente. Valeu? Bons estudos!